Saúde, comportamento e bem-estar. Agora na 87 FM, Espiritualidade e Saúde. Olá, ouvintes da Rádio Comunitária de Gospé, eu sou o Helbert Valverde. Estamos começando mais uma edição do programa Espiritualidade e Saúde. E hoje sou eu mesmo que vou falar. A gente vai conversar aqui sobre a medicina tradicional chinesa. Essa técnica milenar que sobreviveu à modernidade e ainda hoje a acupuntura, a ventosa terapia é aplicada nos consultórios. Então a gente vai falar aqui hoje em linhas bem gerais o que é a medicina chinesa, o que é a acupuntura, né, que é um termo genérico, e para que serve, quem pode, quem deve fazer, né? E eu vou passar uma visão um pouco mais elaborada da medicina chinesa, mas de maneira simples, porque muita gente associa a medicina chinesa à acupuntura, né? E existem outras técnicas como massagem, fitoterapia, o Qigong, né, os exercícios respiratórios, o Tai Chi, que a gente sempre vê na televisão, um chinês praticando, onde ele faz movimentos com o corpo, né, para agregar energia. Então esse vai ser o nosso bate-papo de hoje. Bom, então falar de medicina chinesa não tem como a gente não se reportar à China. Hoje em dia, como as técnicas da medicina chinesa são muito efetivas e ajudam em doenças, em quadros de doença mental, eles estão difundidos no mundo todo, no Brasil, em outros países, só que a origem dessa medicina é a China, né? E então muita gente acredita que a medicina chinesa é baseada em conceitos empíricos. O que é um conceito empírico? É uma coisa que a gente se dedica a fazer sem ter uma teoria, sem ter uma ciência por trás disso. E isso não é uma verdade. A medicina chinesa é baseada em ciência. E então a origem da medicina chinesa é um livro chamado Neijing. Ele foi escrito entre 2697 e 2595 a.C. Então isso dá aproximadamente 5.000 anos. Então quer dizer que a medicina chinesa não é basicamente empírica, ela é baseada em ciência. Muita gente pode falar, mas a ciência de hoje é diferente da antiga, realmente. Só que são conceitos que funcionam, né? Para uma ciência viver 5.000 anos, é porque ela tem alguma coisa para nos ensinar, né? Então, esse livro, Neijing, é onde toda a medicina chinesa se baseia. E ele é interessante porque, na antiguidade, medicina não era estudado somente na escola de medicina, e onde é ensinado apenas medicina. Então, o médico ele entendia também de filosofia, né? Então, é isso que é o diferencial da medicina chinesa. Porque o médico chinês, para tratar, ele precisa conhecer a realidade do paciente. Não basta ele colocar a agulha, ainda que no ponto certo, porque ele não vai resolver o problema. A gente vê hoje, na atualidade, se falar muito do conceito de coaching ou de treinador, e esse conceito se aplica bem à medicina chinesa. Por quê? Porque ela avalia os órgãos, avalia as situações, até mesmo as doenças, com base no nosso comportamento. Porque o chinês, ele era um observador, então ele observava a natureza e associava todas as coisas a elementos. Ele separou isso em 5. Então é terra, fogo, ar, metal e madeira. Então são 12 conjuntos de órgãos e vísceras e com base nisso a medicina chinesa faz os seus tratamentos. Então, por que a função do médico chinês é associada à do treinador ou do coaching? Porque, como eu falei, se eu colocar a agulha no local correto, eu posso curar a doença do paciente naquele momento. Só que o objetivo da medicina chinesa é ensinar ao paciente o que levou ele a adoecer, para dessa forma ele mudar o seu comportamento e não voltar a adoecer. Então esse é o objetivo principal da medicina chinesa, não é só curar a doença, mas também prevenir. Aí tem uma história engraçada aqui de como funcionava o sistema médico na China, né? A gente vê hoje os nossos médicos, eles são chamados de doutores, a gente faz reverência para falar com eles, né? Eles têm um status social, e na China era um pouco diferente essa situação. O médico chinês daquele tempo,
ele era tratado pelos imperadores como um profissional comum, né? E acontecia de que se ele não conseguisse curar as famílias, que ele deixava até mesmo de receber o salário dele, né? Então, assim, não tinha lei trabalhista naquela época e é algo que hoje não é aplicável, né? Mas para que isso foi bom? Porque aí o médico, sendo cobrado dessa forma, ele se viu obrigado a desenvolver técnicas muito precisas para manter a saúde da população a todo custo. Uma coisa básica que a gente não verifica na China e que no Brasil é comum, por exemplo, é o caso da menstruação das mulheres ser difícil, né? E na maioria dos livros de medicina chinesa recomendam que a mulher ela se mantenha aquecida a maior parte do tempo quando ela vive em uma cidade de clima frio. Então a gente vê no Brasil, a maioria das mulheres anda de shortinho curto, né? Saia curta, toma friagem. Então se a gente lembrar da circulação de sangue, se a gente se ferir e colocar gelo, então a veia ela tende a fechar, né? Se for um corte pequeno, ele tende a se fechar e parar a circulação de sangue, né? Estancar o sangramento. E se a gente chega a calor num corte, ele tende a sangrar mais, porque o calor abre os vasos, né? Então aí é o fator de observação da medicina chinesa, né? Então, olha só, então a gente fornecendo calor, a mulher ela vai ter uma menstruação melhor. Esse é apenas um dos exemplos, né? Então, de observação da natureza e ação em medicina. Então, a medicina baseada em observação da natureza, mas que funciona, né? Então, se a gente fornece essa informação para a paciente no caso, né? No próximo episódio menstrual vai ser mais simples, né? Mais tranquilo. Então a medicina chinesa, como eu falei, ela busca inicialmente prevenção de doenças, né? Então quando a gente recebe geralmente um paciente doente no consultório, é por isso que a gente usa a técnica de acupuntura, que é uma técnica de inserção de agulhas ou até mesmo a ventosa, né? Que a gente faz um vácuo em determinada região do paciente, como costas, braços, né? Nadadores usam muito a ventosa. Só que existe um critério para a gente escolher esses tratamentos. Então, como eu falei, inicialmente a gente começa pelo meio menos invasivo. A medicina chinesa, ela ensina que se a gente fizer exercícios respiratórios, usando o diafragma, fazer respiração profunda, que a gente vai conseguir equilibrar o nosso estado mental. Então essa é a primeira indicação da medicina chinesa. Então, para prevenção de doenças, para distribuição da energia e até para a cura de doenças, né? Porque a gente vive hoje numa era que a maioria das doenças é mental, né? Então, no tratamento das doenças mentais, o exercício respiratório é excelente, ele tem muito bons resultados. Aí depois a gente vê a fitoterapia e a dietoterapia. Então, a fitoterapia a gente vai utilizar ervas. Na medicina chinesa, lá na China, a fitoterapia é parecida com a nossa homeopatia, porque eles usam também partes de animais, como porco, cachorro, né? Lá é comum esse uso. E depois, se essas técnicas não resolverem, vai ser feito um tratamento um pouco mais invasivo, como a moxa-bustão, que é um charuto da erva artemisia, que ele é usado nos pontos de acupuntura para aquecer os pontos. A acupuntura, que é a inserção de agulhas, né? A ventosa terapia, que é o uso do vácuo, a gente usa copos de vidro, chega fogo neles e aproxima da pele do paciente para fazer um vácuo e exteriorizar energias que estão no interior do músculo do paciente, vão vir para a parte mais superficial, na pele, onde pode ser eliminada. E então essa é uma segunda parte do tratamento. Então, como a gente recebe no consultório pacientes que estão, vamos dizer, mais debilitados ou mais doentes, por isso que geralmente é aplicado a acupuntura. Se recebe no consultório um paciente que deseja prevenir doenças, então são passados para ele a fitoterapia, a dietoterapia, que é o momento certo de comer, o alimento certo a ser ingerido, o tempo, né, de mastigação, tudo isso a medicina chinesa prevê.
Então, como técnica preventiva e até de promoção de saúde, né? Então, com base nisso, a gente pode fazer com que o paciente tenha mais saúde. Então, como a gente previu lá no início, quem que pode fazer o tratamento de acupuntura ou algum tratamento da medicina tradicional chinesa? Qualquer pessoa pode fazer a acupuntura ou algum tratamento da medicina tradicional chinesa, estando doente ou não. Inclusive, ela é indicada para crianças, e no caso delas vai ser feito com laser ou com esferas de ouro e de prata, né, tanto na orelha quanto no corpo da criança. É indicada para idosos, porque eles se beneficiam muito da técnica, que traz relaxamento, melhora a dor articular. Então, é um tratamento bem benéfico para todas as pessoas. Inclusive, animais podem se submeter à acupuntura. Na escola de acupuntura, a gente vê que plantas podem ser submetidas também à acupuntura. Então, só para trazer aqui a abrangência da técnica, né? Então, é uma técnica antiga, milenar, e que melhora a distribuição de energia em todos os seres vivos. E como que o paciente vai ser avaliado? Então, aqui, se a gente lembrar, lá na China ainda não existia microscópio, nada disso. Então, o paciente ele é avaliado com base no Yin e no Yang. Então, para o conceito chinês, toda situação ela tem um alto e um baixo. E com base nisso, é possível diagnosticar doenças, né? Então, esse Yin e Yang, que é um positivo e o outro negativo, ele que vai promover a saúde por meio da interação entre esses dois. Então, o equilíbrio desses dois, do Yin e do Yang, seria a morte, né? Então, a gente não busca o equilíbrio, mas a harmonia deles. Então, por exemplo, uma pessoa que está febril, então ela está no estado Yang, mas só que no organismo dela tem regiões que continuam Yin, ou seja, frias, né? Porque senão ela morreria. Então, o estado de febre é necessário para o organismo se livrar de infecções. Então, é um parâmetro diagnóstico para infecções, né? Então, com base nisso, o que a gente pode entender da medicina chinesa e da acupuntura? Então, é um tratamento que tem diversas vantagens. Ele pode ser usado para promover bem-estar, como prevenção de doenças, como anti-envelhecimento, conforme a interpretação do acupunturista ou do médico chinês que for aplicar. E ele é um tratamento que pode diminuir efeito colateral de medicamentos, pode auxiliar na digestão, em problemas menstruais, em problemas reprodutivos, em doenças mentais, né, em depressão, síndrome do pânico. Entre as indicações da medicina chinesa só não se encontra cirurgia, né? Na China é comum fazer anestesia por acupuntura, no Brasil é incomum ainda. Mas então, das condições médicas, a maioria delas pode ser tratada pela medicina chinesa. E tem-se um conceito de que é um tratamento lento, então eu estou aqui para falar que nem sempre. Muitos dos pacientes que são admitidos no consultório, eles já saem sem a dor, né, conforme a doença que eles apresentam, né? Um caso muito comum é a dor ciática, que ela costuma ceder no primeiro atendimento. E depois tem vários outros meios diagnósticos. Então, como eu falei dos 5 elementos, ao elemento metal pertencem pulmão e intestino grosso. Eles cuidam da pele e filtram a tristeza. Ao elemento terra pertencem estômago e baço pâncreas, que para a medicina chinesa é um único órgão. E eles filtram a preocupação. Circulação, sexo e triplo aquecedor são 2 sistemas do elemento fogo que não são considerados órgãos. Algumas literaturas trazem eles como sistema endócrino, e triplo aquecedor seria sistema gênito-urinário, digestório e sistema respiratório. Então ele tem essas 3 funções. E no elemento fogo também tem coração e pericárdio, né, que é a capa do coração, e intestino delgado. Esses 2 órgãos pertencem ao elemento fogo, eles filtram a alegria. Então aqui tem outro ponto interessante, até a alegria em excesso ela vai vir a ferir coração. Então tudo isso a gente vê no consultório de medicina chinesa. Algum grau de tristeza, ok. Tristeza excessiva vai ferir o pulmão, então vai lesar o elemento metal. No elemento água a gente tem bexiga e rins, eles filtram o medo, né, são responsáveis em grande parte pela síndrome do pânico. E o elemento madeira, que tem vesícula biliar e fígado.
Então esse foi mais um programa Espiritualidade e Saúde, onde a gente conversou basicamente sobre acupuntura, que é um tema muito profundo, né? E exige bastante estudo da nossa parte para aplicar. E no decorrer das semanas a gente vai falando sobre técnicas específicas dessa medicina. E muito obrigado, um abraço a todos. Você acabou de ouvir o Espiritualidade e Saúde. Saúde, comportamento e bem-estar para o seu dia a dia. Para ouvir novamente, acesse nosso site 87fm.com.br.